escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Olá, gente da Escola Dominical, meus queridos alunos jovens da União de Adolescentes. Estamos estudando a lição 13, Cartas de Cristo. Essa é a liçãozinha aqui que vocês têm, do Território Team, que é muito legal, muito bacana. E hoje nós vamos estudar um termo muito interessante, Cartas de Cristo. Muito legal mesmo. O texto se encontra aqui em 2 Coríntios, capítulo 3, muito legal, eu queria que vocês prestassem atenção. Fala o seguinte: começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos, como muitos, precisos de cartas de recomendação? Recomendação lá de Jerusalém. O problema era esse. Vós, porém, sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como cartas de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, no coração. Quando você ouve Paulo falando essas coisas, por que ele está falando isso? O que está acontecendo aqui na primeira carta de Paulo, né? Paulo estava combatendo aos coríntios, né? Combatendo o problema do culto, aquelas confusões que haviam no culto, mais ou menos como as igrejas neopentecostais hoje. Então Paulo estava combatendo aquele problema muito mais eclesiástico, eclesiológico do que teológico, né? Nessa carta, a segunda carta, Paulo, porém, está falando sobre a sua autoridade apostólica. Porque alguns que vieram de Jerusalém, dá para entender aqui, numa leitura por espelho, que alguém estava duvidando do ministério de Paulo, duvidando das suas credenciais. Então, qual era o problema do 1 e 2 Coríntios? A pessoa de Paulo. E como ele resolve esse problema? Olha bem, ele está falando de judaizantes, isto é, judeus convertidos, que vinham de Jerusalém com cartas assinadas por Pedro, Tiago e João, dizendo: olha, nós somos os cristãos legítimos, pois viemos indexados, carimbados pelos líderes de Jerusalém. São os judaizantes que vinham de Jerusalém. E eles, nessa segunda carta, não na primeira, na segunda, dizendo que Paulo era um fraco, que Paulo falava muito quando escrevia. Quando chegava de cara a cara com os outros, ele preferia se afugentar, ficar com medo. E não é verdade isso. Lembram que Paulo teve uma discussão tremenda com Pedro, que era o Papa, né? Não é Papa, o Papa da igreja de Jerusalém? Paulo não tinha nenhum problema com isso. O que Paulo não queria é perder energia, escolher inimigo errado para lutar e gastar energia errada em lugar errado. Então eles diziam que Paulo era um fraco, não tinha... E realmente, fisicamente, ele era muito debilitado, muito fraco. E falava também que Paulo, ele era um homem sem palavras. Se você ler no capítulo 1 e 2, vocês vão ver que Paulo estava dizendo: olha, eu quero voltar em Corinto. Aí os cristãos, entre aspas, de Jerusalém chegaram em Corinto e disseram: Paulo não falou que ia voltar? Ele passou por aqui por acaso? Ele não falou que vinha antes do inverno? É que Paulo estava preso num monte de circunstâncias ali. Ele é sem palavra. Então, um cara sem credencial, sem palavra, fraco. E mais ainda, não trazia nenhum documento de Jerusalém dizendo que ele era apóstolo. Ele não tinha um diploma de teologia. Ele não tinha credencial. Então, Paulo está discutindo no primeiro ponto, carta de recomendação. Qual carta de recomendação é mais importante? Qual? A escrita ou a que está na vida, no coração, nas vidas transformadas pela pregação do Evangelho? A pergunta que eu faço é, se Paulo não levou uma carta de Jerusalém, como os judaizantes levaram, que
carta Paulo tinha então? Qual era a credencial real de Paulo para dizer que ele era um apóstolo? Olha o que ele diz: a carta que eu tenho são vocês. Vocês são a minha carta de apresentação. Então, é como se alguém chegasse aqui na igreja, gente, olha bem, o pastor, o reverendo Cícero, eu quero pregar na sua igreja amanhã. Eu falo, quem é você? De onde você vem? Que igreja te enviou? Que seminário você fez? Que instituto bíblico você fez? Não é? É muito complicado. E eles estavam pegando esse vácuo na história de Paulo com Cristo, que ele não viveu com Cristo em Jerusalém, e usando isso para minar a autoridade apostólica, dizendo, nós temos carta, eles não têm, ele não tem. Paulo diz, eu tenho carta sim, a minha carta são vocês. O meu diploma de teologia é uma vida nova e transformada que Deus fez na vida de vocês. Isso é interessantíssimo, né? Então, qual a crítica que eles faziam de Paulo, além daquelas que eu falei? Que a mensagem de Paulo era insuficiente. Ou seja, só a cruz e mais nada? Só a fé e mais nada? Só a graça e mais nada? Nada que pudesse dar um glamour, uma beleza, um ritual no culto, uma gravata no terno do pastor Paulo, ou uma bata do padre Paulo, sabe? É só isso. O cristianismo é tão simplório assim. Então eles estavam fazendo uma crítica que a mensagem de Paulo era insuficiente. E mais ainda, o ministério de Paulo também não tinha lastro. Isto é, ele não tinha estrutura, ele veio de onde? Quem ensinou para ele o cristianismo? Sendo que lá em Gálatas ele diz que ele passou 3 anos no deserto da Arábia, ouvindo e aprendendo com Cristo. Os mesmos 3 anos dos discípulos, os 12, os mesmos 3 anos de Paulo. Então, qual que era o argumento que Paulo tinha? Qual era a credencial que Paulo tinha? O que era mais importante para Paulo? No versículo 2, do texto que lemos, do capítulo 3 da segunda carta aos Coríntios, diz, vós sois a nossa carta. Não uma carta de papel, carta humana, carta viva, carta ambulante. Olha, Paulo faz um contraste. Eles trouxeram uma carta escrita em papel. Nós estamos trazendo uma carta, que são vocês, escrita em vidas. E olha bem, a carta que eles trouxeram, um dia vocês vão ler e vão guardá-la, ou vão perder. A carta que eu estou escrevendo, que são vocês, nunca perde. Ela vai ser lida e escrita no mundo inteiro. As pessoas vão ouvir falar do cristianismo através dessa carta que são vocês. Lindo esse contraste que Paulo faz. O que interessava para Paulo eram cartas documentais, cartas legais ou cartas de vida, ou cartas transformadas. O que interessava mais para Paulo? Paulo dizia, se vocês estão dando vazão ou razão maior a uma carta escrita, vocês estão errados. A credencial que eu apresento, a carta que eu apresento, são a vida de vocês completamente transformada. Como ele diz nessa carta, o que importa é ser nova criatura. Isso que importa. O que importa é um novo nascimento, é nascer de novo, é fazer parte da igreja de Cristo. Isso que interessava mais para a vida de Paulo. Paulo tinha uma pregação do evangelho, estava dizendo, pura. Não tinha nenhuma mistura com religião, com reza, com culto, com missa. Era Cristo. Na primeira carta ele diz, e esse crucificado. Essa era a pregação apostólica. E a carta que essa pregação produziu foram vidas completamente transformadas. E diz Paulo, carta lida por todos os homens. Todo mundo estava lendo a carta de Paulo. Onde ia um coríntio convertido, ali tinha uma carta viva de Paulo, que era de Cristo, falando do amor de Deus através do ministério do apóstolo Paulo, que era o ministério de Cristo. Coisa extraordinária, né? A prova de que o ministério de Paulo, a legitimidade apostolar de Paulo, não era o sucesso que as pessoas davam, mas o sucesso do evangelho de Cristo na transformação de vidas. Isso que para Paulo era importante. Sabe, gente, muitas vezes nós damos valor a tanta coisa,
se alguém foi com a roupa apropriada, se o culto tinha uma gravata apropriada, se lá tinha uma bateria ou não tinha, se tinha só piano e piano é muito pouco, ou é muito demais, bateria não serve. Sabe essas coisas externas? São cartas externas, cartas de papel que o tempo vai poir, vai amarelar e vai acabar. Vidas transformadas? Não. Elas falam e falam do amor de Jesus Cristo. Isso é uma coisa extraordinária. Então a carta de apresentação de Paulo não era um documento legal ou teologal. A carta de apresentação de Paulo era uma igreja viva. Às vezes no final do ano nós temos que apresentar a igreja. Não sei se você já viu isso lá na igreja, naquela assembleia ordinária. Fiz tantas visitas, preguei. Sabe, pastor apresenta número. Paulo apresentava vidas. Isso que é mais importante. Olha, gente, vale a pena a gente pensar nessas coisas de Paulo. Lê o primeiro texto de Paulo em 2 Coríntios capítulo 10, capítulo 3, versículos 1, 2 e 3, e pensar sobre isso. Então Paulo passa um outro ponto para dizer, a carta dele não era de papel, era de vidas, mas a carta dele também era de Cristo. Olha que interessante. Se vocês lerem para frente, vocês vão encontrar o contraste que Paulo fala da carta de Moisés, que era a carta da pedra, da lei escrita, os 10 mandamentos, e a carta da nova aliança, que é a antiga aliança de Moisés. A nova aliança era a carta de Cristo. Se vocês vão achar muito interessante isso. Então, na igreja de Corinto, tinha uma carta, que era a carta de Cristo. Por que ele fala que vocês são cartas de Cristo? Porque essa carta estava fundamentada na cruz. Lembra lá na primeira carta, no capítulo 2, disse: eu não desejei saber nada entre vocês, senão Cristo e este crucificado. E essa carta, que era de Cristo, era uma carta produzida pela fé. Não por aquilo que você vê, material, pedra, o papiro, o documento, o chancela, o carimbo. Não, era uma carta produzida pela fé. Isso para Paulo era importante. Cartas de Cristo são cartas fundamentadas na cruz. São cartas produzidas pela fé. E mais, são cartas alcançadas pela graça. Olha que coisa linda. Fundamentada na cruz, produzida pela fé e alcançada pela graça. Que carta diferente é essa? Que não precisa de nenhum formalismo, não precisa de conhecer a língua original escorreitamente, como diz os puristas da língua, mas pelo contrário, qualquer pessoa pode aceitar, ler e entender esta carta, que são vidas transformadas. Não há como se opor ao testemunho de uma vida. E Paulo diz que essa carta é uma carta dada por Deus, por isso que ela é uma carta da graça. Eles, os coríntios, eram cartas de Cristo, porque eles creram na pregação da cruz, tinham fé na ressurreição dos mortos e mais, e sabiam que era um presente de Deus dado para eles. O profeta Jeremias falou no capítulo 33, no capítulo 31, versículo 33, o seguinte, que Deus iria escrever a sua carta, olha, Jeremias lá atrás, 31, 33, ia escrever essa carta no coração do novo Israel, no coração da igreja. Isso quer dizer que foi Deus que escreveu essa carta dentro do coração da igreja de Corinto. Por isso que ela é carta de Cristo, embora os apóstolos tinham a sua importância. O apóstolo Pedro, Tiago, João, mas eram humanos, eram homens. A carta que agora Paulo está falando, a que ele se refere, que é a sua carta, ela foi impressa, imprimida. Foi um print que Deus colocou no coração dos homens. Por isso que era uma carta graciosa. Ele disse: eu vou escrever esta carta. Jeremias dizia sobre Deus: Deus vai escrever esta carta dentro dos seus corações. Qual que é o resultado dessa carta? Conhecida e lida por todos os homens, por todo lado onde ia um cristão de Corinto, ou, de um modo mais genérico, por todo lado onde ia um cristão convertido pela pregação de Paulo, que era Cristo, que era a graça e a fé, essa carta era aberta. Aquilo que eu chamo de quinto evangelho. As pessoas às vezes não leem a Bíblia,
mas não leio o Evangelho de São Mateus, São Marcos, São Lucas, São João, mas leio São Cícero, o Padim Cícero. Eu sou a carta mais viva de Deus. Eu sou a prova mais clara de que o ministério de Paulo era evidente e correto, porque até hoje essa carta é lida no mundo através dos convertidos, através da pregação de Cristo, da fé e da graça. Coisa maravilhosa isso aí. É isso que Paulo está falando. Vocês são carta de Cristo. A pergunta que eu faço é o seguinte: as pessoas conseguem ler esse quinto evangelho? O meu sonho é que as pessoas que não podem ler São João, São Marcos, São Lucas e São João e São Mateus, leiam São Cícero. Eu quero ser essa carta viva de Cristo. Se as pessoas não têm acesso à Bíblia, eu quero ser uma Bíblia ambulante. Se as pessoas não podem ler Cristo, eu quero que eles leiam Cristo em mim. Esse é o sentido dessa lição 13 de hoje. Cartas vivas, cartas de Cristo. E vocês devem, se não são, serem conhecidas cartas vivas, conhecida e lida por todos os homens. Como seria importante alguém falar: olha, eu conheço Jesus Cristo. Um dia eu li, não na Bíblia, eu li na vida do meu amigo da escola, eu li na vida do meu amigo da faculdade, eu li alguma coisa diferente na vida dele. E aí era Cristo. Cristo era essa coisa diferente. Eu tinha uma amiga, hoje ela é médica em Mato Grosso. E ela trabalhava, fazia plantão com vários médicos. E havia um médico, Marlon, bonito, né? Trabalhava com ela e tal. Um dia ele chegou perto desta Valéria e disse: Valéria, nós somos iguais, mas eu percebo que é uma coisa tão grande dentro de você, que o dia que eu encontrá-la, eu vou dar toda a minha vida por ela. Por essa coisa. Sabe o que a Valéria falou? É Cristo. E começou a falar de Jesus para ele. E ele se converteu. Hoje ele é um presbítero em Mato Grosso. E que ela ganhou não só uma alma para Cristo, mas um marido fantástico. Ela se casou com ele. A Valéria, essa médica, foi uma carta viva. Uma carta lida que andava pelos hospitais, pelas portas, atendendo médicos, pelos corredores, atendendo pacientes. Ela era uma carta viva. É como Paulo diz: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Não sejam meus imitadores porque eu sou Cristo. Não, porque eu imito a Cristo. Então, essa nova aliança que Jeremias diz que Deus ia escrever a sua carta dentro do coração do homem, essa promessa, essa profecia de Jeremias se cumpriu. Se cumpriu onde? Na igreja, na pregação de Paulo, na legítima pregação do Evangelho, que era a pregação paulina, a pregação da cruz, da fé e da graça. Então, esta é a carta viva de Cristo. Você tem que ser o quinto Evangelho. Se eles não podem ler os 4, leia o quinto, que é a sua vida, ou pelo menos deveria ser. Então, a nova aliança se cumpriu, escrita interiormente, não externamente no papel amarelo, mas interiormente, no coração da igreja, pela pregação do Evangelho puro, o Evangelho da fé, o Evangelho da cruz, o Evangelho da graça. Extraordinário, né, gente? Eu quero ser uma carta de Cristo. Você é uma carta de Cristo. Eles conseguem ler você? Ou se leem o que eles estão lendo? Qual é a versão ou a tradução que eles estão fazendo? Sua. A minha oração é que eu seja e que você seja uma carta viva de Cristo. Nós somos a carta de Cristo. E Paulo fala outra coisa aqui. Nós somos uma carta de apresentação para o mundo inteiro. Somos cartas de Cristo. Mas ele diz que nós somos cartas vivas, produzidas pelo nosso ministério, o ministério de Paulo, através do Espírito Santo. Então o Espírito Santo é que escreve esta vida, essa carta que dá vida ao mundo. Todo cristão é uma carta. Ou, pelo menos, deveria ser uma carta, deveria ser o quinto evangelho. Como ele faz isso? Como ele se torna, como ser humano, uma carta? Obedecendo a Cristo, amando a Cristo, dando o exemplo de Cristo ao mundo.
seguindo a ética, a moral, a vida cristã, tendo comportamento parecido com Cristo. É assim que a vida se transforma numa carta viva. Assim é que essa carta é escrita não em papel, mas escrita no nosso coração, no nosso olhar, no nosso falar, no nosso comportamento. Esta é uma obra que o Espírito Santo fez no coração de nos transformar à imagem e semelhança de Cristo, de nos transformar em cartas vivas. Essa é a razão maior da nossa vida. Essa é a função última da nossa existência. Sermos cartas vivas de Cristo. É incrível essa história, né? Uma história que começou desde a eternidade, porque Deus tinha esse plano lá na eternidade, de chamar o seu povo, e você está incluído, eu também, chamar a sua igreja e escrever nesse povo, nessa igreja, a sua obra da cruz do Calvário. Então, a eternidade, a cruz e o tempo presente. Nós somos a carta viva de Cristo, produzida pelo ministério, não da letra, da pedra, da lei. A letra mata, o Espírito vivifica. Nós somos cartas vivas que porejamos, que latejamos a glória de Jesus Cristo. Então, essa nova aliança, passando pela eternidade, entrou na cruz e chegou até a igreja. Quando o Espírito Santo desceu sobre a igreja, ele imprimiu o seu índex, ou seja, a imagem de Cristo printada no coração de cada um. Se nós somos crentes, nós temos este print gracioso de Deus no nosso coração. Eu não sei o que você pensa sobre isso, mas a igreja é a carta viva de Cristo. Quando eu falo igreja, gente, não estou falando de igreja presbiteriana, católica, pentecostal, não. A igreja, aqueles que foram alcançados pela fé, pela pregação da cruz, pela graça do Evangelho de Jesus Cristo. Isto é uma coisa maravilhosa. A transformação, Paulo diz mesmo nessa carta, no capítulo 9, antigamente vocês eram adúlteros, ladrões, assassinos, hoje vocês são novas criaturas. Alguns fostes vós, assim, 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 hoje vocês nasceram de novo. Coisa extraordinária a gente entender qual é a grande carta de Cristo ao mundo. A igreja não é o clero, não são os pastores necessariamente, líderes religiosos. A igreja que detém toda a autoridade, toda a vida, toda a glória, a beleza, o perfume, o sotaque, as armas do reino. Sabe que Jesus está nos chamando para isso? Para sermos cartas vivas, ou diríamos, cartas ambulantes, andando por este mundo? Onde você for, onde eu for, onde a igreja pisar, ela deve estar aberta para que todo mundo possa ler a grande mensagem do Evangelho de Jesus. Ele mesmo diz, indo por todo mundo e pregando o Evangelho a toda criatura e batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esta é a grande obra que Deus nos incumbiu a fazer, sermos cartas vivas de Cristo. Antes até mesmo de pregarmos verbalmente, nós devemos transparecer na nossa experiência, na nossa vivência, nos nossos relacionamentos, Jesus Cristo vivo, ressurreto. Vós sois, diz Paulo, a minha carta. Não escrita em pedra, não escrita em papel, não dotada por atributos humanos, mas carta produzida pelo Espírito do Deus vivente, que dá vida. Legal, né, gente? Eu espero que vocês, com essa pequena aula de hoje, possam pensar um pouco sobre isso. Mas leiam com calma o capítulo 3 inteiro da segunda carta de Paulo aos Coríntios. Vocês vão ver que coisa maluca, que coisa gloriosa é esse texto. É um texto clássico. Tá bom? Vamos orar? Deus, obrigado por esta hora, por esta aula, por cada um aluno que ouviu. E permita que isso possa despertar no coração de cada um de nós o desejo de testemunharmos Jesus, muito mais do que por palavras, testemunharmos pela nossa experiência, pela nossa vida e pelo nosso comportamento. Em nome de Jesus, dá que sejamos cartas vivas neste mundo. Amém. Gente, Deus abençoe. Na próxima vez eu encontro com vocês. Um abraço.